Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? 22 agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Quero ler também com os irmãos Hebreus capítulo 12, verso 4. Hebreus capítulo 12, verso 4 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amém, irmãos? Hebreus 12, 4. Irmãos, graças ao Senhor, nós temos falado para os irmãos sobre um respeito que precisamos ter com as Escrituras, com a palavra de Deus, e de uma maneira que precisemos colocar a nossa atenção na palavra de Deus, de uma maneira que possamos conseguir entender o que está escrito. Na verdade, o Marcelo está, terça-feira após terça-feira, explanando com os irmãos como ler, entender e interpretar a palavra de Deus e aplicar nas nossas vidas. E nós temos um assunto aqui que é tão claro na palavra de Deus, mas pouco comentado, que é a luta contra o pecado. Na verdade, o escritor de aos Hebreus, quando ele diz que na nossa luta contra o pecado nós não resistimos até o sangue, ele não está dizendo que uma expressão que deve ser interpretada literalmente como um chamado para o martírio físico, não. Mas o autor está nos incentivando para que não nos acomodemos e para que não desistirmos das dificuldades que temos e para que continuamos a lutar dia após dia contra o pecado que habita em nós. E essa é uma dificuldade do cristão, porque muitas vezes quando nós nos convertemos, nós achamos que realmente nós vamos vencer todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados, e vencendo os nossos pecados, vamos estar nos santificando. E quando nós vemos que na realidade não é bem assim que acontece, porque nós temos um propósito que é a nossa santificação, que é a deixada desse pecado
ou seja, Cristo sendo formado em nós, até que todos nós cheguemos a uma estatura e varonilidade de Cristo, e ao ponto que Cristo vai sendo formado em nós, nós vamos deixando as nossas dificuldades. Mas nós sabemos que isso é diariamente, não é algo que acontece instantaneamente na vida cristã. Por isso, talvez que Davi falou no Salmo 51, verso 5, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós precisamos saber que todos nós nascemos e temos esse pecado dentro de nós. E nós temos essa luta constante contra o pecado. Alguns se inclinam para a carne, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 5, e alguns se inclinam para o espírito. Então nós temos essas duas inclinações. Alguns alimentam o novo homem, ou o homem interior que Paulo diz, e alguns alimentam as suas próprias carnes. Então, conforme aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos alimentando dentro de nós. E quando nós estamos nos alimentando apenas de coisas exteriores, a nossa carne fica muito forte em nós e nós estamos deixando de alimentar o que é espiritual. E quando nós vemos, nós somos cristãos carnais porque estamos andando segundo a carne e não segundo o espírito. E uma das promessas do Senhor é que ele nos livraria desse pecado, ou do fruto desse pecado. Como Paulo fala aqui aos Gálatas, ele diz: digo, porém, andar no Espírito. Andar no Espírito. Para quê? Para que vocês não mais satisfaçam as concupiscências da carne. Então, como não andar na carne? Andando no Espírito. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por que isso acontece? E Paulo diz: para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ou seja, todo o nosso querer, irmãos, é um querer corrompido. É isso que nós precisamos entender. Certa vez eu olhava para um filho falando para o pai, ele falava: pai, eu quero fazer isso. E o pai falava: mas você não pode fazer isso. E o filho olhava para o pai sem entender: mas eu quero. E o pai falava: mas você não pode. E o filho: mas eu quero fazer, por que eu não posso? Porque o querer do ser humano é corrompido. E a primeira coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos é a palavra não, que nem tudo que eles querem, eles podem ter. Porque já dentro de nós existe esse pecado. Desde que quando Eva caiu e o pecado entrou no mundo, e esse pecado foi passado de pai para filho, por isso Davi falou: em pecado me concebeu minha mãe. E nós temos esse pecado dentro de nós. Então, essa luta do espírito contra a carne era para quê? É para exatamente o meu querer e o seu querer não ser feito. Porque quando nós andamos no espírito, não é mais o nosso querer que importa, mas o querer do Senhor. Veja que interessante. Irmão, mas eu quero fazer isso. Pois é, irmão. Será que essa é a vontade de Deus para você na sua vida? Será que você está considerando? Muitos querem ter uma família estruturada. E realmente esse é o querer do Espírito Santo de Deus para a família, porque isso está nas Escrituras. Mas quando o nosso querer, ele transcende o que a palavra diz, então muitas vezes nós precisamos estar considerando as coisas que estamos fazendo, porque o nosso querer pode estar combatendo o Espírito Santo de Deus. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Muitos confiam nas instabilidades das riquezas. Ou seja, nós queremos realmente, como escutei hoje, de uma pessoa, ele quer se aposentar com 35 anos. Realmente é um bom querer. Né? Está guardando dinheiro para que isso seja o futuro dele. Mas será que esse é o querer de Deus? Será que essa é a satisfação do Espírito Santo de Deus? Será que é isso que o Espírito tem para mim, para você ou para essa pessoa? Veja que interessante, no capítulo 12 de Lucas, nós vemos que aquele homem que o Senhor chama de louco, ele colheu muitas coisas, e ele dizia: eu não tenho nem onde guardar isso tudo que eu tenho. E o Senhor diz para ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você vai dar em troca? Veja que interessante. Nós temos os nossos projetos de vida, e muitos que são muito organizados, organizam a sua vida detalhamente. Esse ano vou fazer isso,
para ano que vem fazer aquilo, para ano que vem fazer isso, 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 isso. Mas será que esse é o querer do Espírito para você? Ou será que isso, esse seu pensamento, esse querer que você tem, não tem te afastado do Espírito? Não tem feito com que você lute contra as coisas do Espírito? Por exemplo, quando nós deixamos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e buscamos as demais coisas, então nós estamos deixando com que a carne que habita dentro de nós, o pecado que habita dentro de nós, está lutando contra o nosso espírito e ele está vencendo. Porque nós estamos nos inclinando para a carne e não para o Espírito Santo de Deus. Porque a carne milita contra o espírito. E é interessante nós termos esse conhecimento que todo o nosso querer, ele está corrompido, que nós vamos começar a rever os nossos conceitos de comunhão, os nossos conceitos de orações, os nossos conceitos de reunião, porque nós queremos que a reunião seja agradável para os irmãos, né? E é por isso que hoje, quando você vai em várias reuniões, você vê reuniões totalmente modificadas. Por quê? Porque não é mais o querer do Espírito Santo de Deus que está em primeiro lugar, mas é o querer do homem que está em primeiro lugar. Então a carne está militando contra o Espírito, e essa briga é uma briga dura. Então, os irmãos que estão à frente, eles começam a adaptar as reuniões para que as reuniões sejam agradáveis para aqueles irmãos que estão escutando. A um ponto de, se você ir em qualquer lugar hoje, você vai ver tantas coisas que os irmãos eles adicionaram à reunião cristã que não estão na Bíblia. Veja que interessante. Não está na Bíblia, mas os irmãos praticam domingo após domingo. Não é interessante? Como nós precisamos ficar com as Escrituras, irmãos. Porque realmente, quando a carne ela começa a vencer o que é do Espírito, então essas obras da carne, veja que interessante, irmão. Veja que interessante. Paulo vai falar no verso 19. Ora, as obras não são as obras do diabo, irmão Paulo. Veja que interessante, irmão. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esses respeito. São obras da carne. Não são obras do diabo. O diabo é poderoso para incitar você a isso. Sabe? A inveja, então, é obra da carne ou não? A inveja não é do diabo, irmão? Poxa, irmão, ela é classificada aqui como uma obra da carne. Sabe? Será que você consegue, às vezes, admitir que você é um irmão invejoso? Ou você é um irmão faccioso? Ou você tem se irado? Isso são obras da carne. Ou você é um irmão que gosta de dominar os outros, que é o pecado de feitiçaria, é o pecado do domínio. E hoje, como as pessoas são dominadas por outros irmãos? Como é difícil você pregar um evangelho que não domine, mas um evangelho que traga liberdade para os irmãos. Porque nós somos libertos em Cristo Jesus, nosso Senhor, de todo fardo, de todo escrito de dívida que havia contra nós das nossas ordenanças. Talvez nós estamos, então, debaixo de algumas autoridades espirituais. Nós veneramos essas pessoas, como o Marcelo falava domingo passado, porque nós temos uma outra ideia de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente é uma mente corrompida. Sabe por quê, irmãos? Porque realmente nós temos uma visão corrompida, nós temos sentimentos corrompidos, nós temos pensamentos corrompidos. E as nossas vontades estão corrompidas. Podemos ter uma visão equivocada de Deus. Talvez Deus para você seja aquele que vai trabalhar para você. Quantas e quantas reuniões eu participei em que os irmãos mandavam no Espírito.
Não era mais o Espírito que governava a igreja, mas o irmão que falava que mandava no Espírito. O irmão falava assim: Espírito Santo, vai lá e faz isso. Espírito Santo de Deus agora começa a batizar. Espírito Santo de Deus agora começa a se mover. Espírito faz isso, Espírito faz aquilo. Sabe por quê? Porque as pessoas elas têm uma visão equivocada de Deus. Elas acham que Deus é o serviçal deles. E se você pedir com bastante carinho, Deus vai fazer o que você pede. Mas não é assim, irmãos. A vida cristã não é isso. A vida cristã, Deus, Cristo Jesus, é o centro da nossa reunião. E Ele que decide as coisas na reunião. É Ele que vai decidir se vai curar. É Ele que vai se mover da maneira que Ele quiser e não da maneira do que aquele que fala está querendo. Porque nós somos apenas vasos. E tudo que recebemos, recebemos de graça. E é por isso que de graça recebemos e de graça nós damos. Por isso, irmãos, quando nós temos uma visão equivocada do Senhor, uma visão distorcida de Deus, é que às vezes os irmãos estão pagando até mesmo para entrar em reuniões, em cultos. Veja como é interessante. Veja essa luta interior. É a luta do pecado contra o espírito. E por nós às vezes não conhecemos essa luta interior que temos dentro de nós estamos sendo corrompidos com essa luta. Veja que interessante, irmãos. A nossa visão de Deus pode ser uma visão equivocada. Os nossos sentimentos são equivocados, irmãos. Por isso que na igreja do Senhor, nós não nos movemos por sentimentos. Nós nos movemos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. Sabe? Às vezes eu me deparava com cada situação no meio do povo de Deus. Os irmãos chegavam para nós e falavam: irmão, eu senti algo. Sentiu, irmão? Senti. Eu senti que nós devemos fazer assim, assim, irmão. Esse é um sentimento seu. Mas isso não está nas Escrituras. É bonito? É bonito. Mas funciona lá no outro lugar. Não, irmãos, mas nem tudo que funciona vem do Espírito Santo de Deus. Aliás, hoje há muitas vozes no mundo. Há um outro evangelho, um outro Cristo que está sendo pregado. E os irmãos precisam reconhecer a realidade. A palavra diz, João capítulo 14, conhecereis a verdade, a realidade que é Cristo. E essa realidade precisa salvar você das suas vontades, salvar você de tudo aquilo que atrapalha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas vontades, elas estão corrompidas. Por quê? Porque as nossas vontades sempre vão querer satisfazer a nossa carne. Sabe por que os nossos pensamentos estão corrompidos? Porque os nossos pensamentos, eles sempre vão querer satisfazer a nossa carne e não o nosso espírito. Veja que luta tão importante. Veja que entendimento que nós precisamos ter. E você vê isso até nas crianças. Você olha para uma criança, nossa, que criancinha mais linda, né? Veja como é um anjinho. Ei, irmão, será? Nós que somos pais sabemos que você começa a perceber no seu filho, na sua filha, o mal deles. E você pensa, nossa, tão pequenininho, como é que ele já pode mentir sem ninguém ensinar? Como é que ele pode fazer essas articulações que fogem do sim e do não? E articulam de um jeito que você olha, nossa, ninguém ensinou isso para essa criança. Como é que ela pode fazer isso? Sabe por que ela pode, irmão? Porque o pecado habita nela. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. E quando somos regenerados em Cristo Jesus, então o nosso espírito é aceso. E agora nós temos essa luta dentro de nós, do nosso espírito contra a nossa carne. E essa é uma luta tão dura, tão forte, que o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, nos demonstra. Vamos ler lá, capítulo 7.
verso 19. Poderia ler o capítulo todo, mas de me tomar muito tempo, irmãos. Vocês podem ler o capítulo em casa. Capítulo 7, verso 19 de Romanos diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Veja quem está falando isso, irmão. É o apóstolo Paulo. Aquele homem que em Atos capítulo 9 viu o Senhor, mudou de vida, deixou de ser um perseguidor da igreja, deixou de ser um assassino, foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, foi talvez um dos maiores apóstolos, o maior evangelista, o maior mestre que a igreja teve, o maior imitador de Cristo. E ele está dizendo assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro na lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E daí ele vai falar essa frase tão conhecida: desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa guerra que Paulo tem aqui é uma guerra que nós estamos travando, às vezes, inconscientemente. Sabe, irmão, quando você pega tendo pensamentos contra o Senhor, pensamentos de prostituição, pensamentos de ira, pensamentos de todas as espécies que vai te entristecer, você precisa entender que o pecado habita em você. E o diabo, ele é poderoso para incitar o pecado que está dentro de você. É como o Marcelo dizia, que o Dr. Campbell Morgan falava, né? Sempre onde tiver um coração Judas, o diabo vai sempre dispor 30 moedas de prata. Então você tem aquela dificuldade. E você precisa agora, então, aprender a lutar contra essas dificuldades. Sabe, irmão, às vezes as dificuldades não saem no imediato quando você aceita ou crê no Senhor Jesus. E você vai aprender, então, a lidar com essas dificuldades. E se eu pedisse para quem tem dificuldade levantasse a mão, olha, irmão, são tantas dificuldades. Se o apóstolo Paulo tinha dificuldade, você imagina nós. Se nós formos sinceros com nós mesmos, nós vamos dizer que somos cheios de dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele traz essa metáfora com um corpo de morte, que era quando alguém assassinava alguém, a pena dele era amarrar o corpo da pessoa que ele assassinou nas costas dele, e ele tinha que andar com aquele corpo morto, apodrecido nas costas, até que se decompunha e os dois morressem juntos. Isso é quem me livrará do corpo dessa morte. Então Paulo diz assim, comparou isso como o pecado que habita nele. Para mim, quando eu pego os meus membros pecando, fazendo aquilo que eu não quero fazer, para mim é como se eu estivesse apodrecendo. Por quê? Veja o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que em mim mesmo, na minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, segundo escravo do pecado. Desculpe, irmãos. Romanos capítulo 8, verso 1. E daí Paulo vai falar sobre o aspecto da nossa luta e o aspecto vitorioso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja que interessante. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja que interessante. Nós temos a lei do pecado e da morte e nós temos a lei do Espírito
da vida em Cristo Jesus. São duas leis. E os irmãos colocam, para que nós possamos entender, é como se fosse a lei da gravidade. O homem descobriu a lei da gravidade. Tem muitos que acham que o homem inventou a lei da gravidade. Não, irmão. O homem não inventou isso. Essa é uma lei, foi criada pelo Senhor. E essa lei da gravidade diz que dois corpos eles se atraem. Então o corpo maior atrai o menor. E se você saltar de um avião, infelizmente, se você não tiver aparatos, você vai morrer no chão. Você vai indo e a lei da gravidade vai matar você. Compare a lei da gravidade como se fosse a lei do pecado e da morte. Mas o homem descobriu também a lei da aerodinâmica. Não descobriu? Ele consegue trabalhar em meio à lei da gravidade. Então, se você se jogar de um avião, mas se você tiver com um paraquedas, você abre o paraquedas e em vez de você morrer no chão esbugalhado, estraçalhado, você vai flutuar, né? Essa é a lei do espírito e da vida em Cristo Jesus. Ela te livra da lei do pecado e da morte. E realmente todos nós estamos caindo quando não temos Cristo Jesus. E o nosso fim é trágico lá no chão. O fim é a morte. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas daí vem Cristo Jesus, com a lei do espírito e da vida. E nos livra da lei do pecado e da morte. Mas no capítulo 8, verso 5 de Romanos, ele vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam nas coisas da carne. Mas os que cogitam nas coisas do espírito, cogitam na do espírito. Ou seja, você precisa trabalhar. Você precisa perceber o Espírito Santo de Deus. Isso é muito interessante, irmão. Por exemplo, um irmão que ele é irado, ele precisa entender até certo ponto ele consegue chegar. E o Espírito Santo, ele pode promover a você uma inteligência espiritual, aonde você consegue estar mortificando esse seu pecado dentro de você. Então, a lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus te dá entendimento para trabalhar com essa lei do pecado e da morte, e você vai escravizando isso. Você vai vencendo isso. Eu me lembro de um acontecimento que eu tive no início da minha conversão. Eu era um pouco nervoso. Ainda sou. Mas talvez naquela época um pouquinho mais, né? E eu fui num zoológico, eu e a Risse e a Amanda, acho que tinha mais algumas pessoas. E eu fui brincar com o macaquinho assim, chegou um cara do meu lado e me... O que tu tá fazendo com esse macaco aí? Mas me xingou, irmão, feio. Eu respirei fundo. Pensei assim, se eu só soltar a mão, já, tadinho, já, ele se acaba. Respirei fundo. Pensei, e a Risse falou, o que tu tá falando pro meu marido aí? A Risse ficou brava. Ela não é brava, irmão. Mas naquele momento, não, ela é brava sim, irmão. Ela é brava. Vocês conhecem ela, né, irmão? E daí saímos daquele local e quando cheguei em outro lugar, rapaz, eu andando assim, cabeça baixa, daqui a pouco, buf! Alguém me esbarra assim, eu olho ele de novo. Falei, nossa, que coisa, velho. Eu já percebi, não vou aguentar mais. O meu eu, Israel, a carne, o pecado que habita em mim, já sabia cada movimento daquele homem, dentro daquele parque. E eu sabia que ele estava lá no aviário. E eu vi que naquele aviário tinha um elevado assim. E o pecado que habitava em mim, que habita em mim, falou: você pode jogar ele lá de cima. Quando eu pensei isso, a Risse falou: vamos no aviário. Eu falei, Risse, eu não posso ir no aviário. Ela falou, por quê, amor? Porque aquele rapaz está lá e eu até já vi eu jogar ele lá de cima. Então,
Veja como nós precisamos aprender a lidar com nós mesmos. Estou nessa luta ainda, irmão. Tem hora que eu não consigo vencer. Tem hora que estamos igual Paulo. E o pecado, a gente vê nos nossos membros batendo nos outros, não, irmão? Graças a Deus, essa parte faz tempo que não acontece. Mas tem muitas lutas interiores que eu preciso aprender a lidar comigo. E a primeira maneira que precisamos lidar é entender que isso está em nós. Sabe por quê? Porque quando Jeremias disse no capítulo 17, verso 5, que maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, faz da sua carne mortal o seu braço forte e se aparta do coração do Senhor, ele está querendo dizer que quando você confia em si mesmo, que você já venceu aquela debilidade, que você já venceu aquela fraqueza, você realmente está debaixo de maldição. Aquilo ainda vence você. E é interessante, irmãos, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós não entendemos essa luta e estamos dando ocasião à carne. Não é verdade? Estamos. Quero contar um testemunho do irmão Gino. O irmão Pablo conheceu, o irmão Gino, o irmão Roger, irmã Ana, o irmão Gino veio da Colômbia, tu conhece a história, Pablo? Conhece. Viajou, chegou no Rio de Janeiro, chegou na casa do irmão Roger. Bateu lá, o Roger não estava. A Nana, entra, irmão, entra. O irmão Gino, não, irmão, vou. Eu vou ali num amigo e tal, o irmão saiu pela esquerda. A irmã Nana ficou brava com o irmão Gino, rapaz. Quando o Roger chegou, ela senta aqui, Roger. Nós precisamos conversar com o Gino. E armaram toda a conversa com o Gino. Quando o irmão Gino chegou quietinho lá. Senta aqui, irmão, nós queremos falar com você. Sim, irmão. Não obedecia, né? Então, irmão, o irmão me pegou no colo. O irmão é igual um pai para mim. E o Roger falou, nossa, irmão, o irmão pode ficar na minha casa quanto tempo o irmão quiser. O que é isso, irmão? Nós confiamos no irmão. E o irmão olhou para os dois assim e falou, mas eu não. Você entendeu, irmão? Porque se ele falasse, que bom que vocês confiam em mim, né? Ele estaria totalmente equivocado. Por quê? Porque ele conhece a palavra. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em si mesmo. Então o irmão deu testemunho. Nossa, irmão, que cuidado exacerbado. Será, irmão? Será que nós não estamos vendo escândalo após escândalo, o evangelho sendo emporcalhado, porque os irmãos não têm aprendido a lutar contra o pecado que habita em nós? É como se você tem um grande adversário contra você. E você não considera, não, você não é nada, não é ninguém. Não, irmão. É um grande adversário que precisa ser vencido, que está dentro de nós. E é o pecado que habita em nós. Por isso Paulo disse, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, pego meus membros fazendo. Isso é Paulo falando. Então Paulo, ele não desqualificava o adversário interior. Nós temos um adversário interior. Talvez você não conheça bem ele, mas o diabo conhece bem você. Ele está pronto para mudar seus pensamentos, mudar sua vontade, porque os nossos pensamentos e a nossa vontade, elas são só para satisfazer a nossa carne. Por isso que geralmente nós vemos numa reunião, quando ela é bíblica, nós vamos estar apanhando às vezes. Quando a reunião é bíblica, de vez em quando nós estamos levando a varadinha. Sabe por quê? Porque o pecado habita em nós. Nós viemos aqui talvez esperando, agora eu vou receber uma palavra linda. Isso é a carne, irmão. Agora o irmão vai falar, olha, Deus é amor. Ô, irmão, o Senhor te ama, glória a Deus. Que coisa linda. Isso é verdade, irmão. Mas como nós precisamos da verdade num todo, não só parte da verdade. Ou você tem a verdade que é Cristo, ou você não tem nada, irmão. Ou você está escutando um outro evangelho, uma outra doutrina, e Paulo ele diz que se for pregado um outro evangelho que vá além daquele que ele tinha pregado, esse evangelho seja maldito.
Anathema. Gálatas capítulo 1. Veja que importante nós conhecermos que temos um adversário interior. E quando nós lemos o Evangelho de João e as cartas de João, João está combatendo bem essa heresia da impecabilidade do homem. Por isso que ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos ele mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Veja, essa é a nossa luta interior. E nós precisamos ter diretrizes espirituais para poder vencer esse pecado que habita em nós. Sabe? Você olha assim, daqui a pouco você já cometeu aquilo que você não queria cometer. O Espírito Santo é poderoso para te dar livramento disso. Você precisa combater isso dentro de você. Isso é a luta contra o pecado. E se você andar no Espírito, você não vai cumprir as concupiscências da carne. Você vai estar ligado. Isso é obra do maligno. Isso é o diabo que está incitando dentro de mim essa vontade. Porque as minhas vontades são corrompidas. Meus pensamentos são corrompidos. A minha mente é corrompida. Então, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Então, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Esse novo homem precisa ser alimentado. Então, o novo homem, ele começa a superar o velho homem. E essa guerra constante que tem dentro de nós começa a ser vencida pelo homem interior. Então, irmão, não se julgue quando vêm pensamentos contrários. Aliás, um homem tem cerca de 10.000 pensamentos por dia. Você imagine uma mulher. São muitos pensamentos. E vou dizer para você e para mim, 95% do que a gente pensa não vai nem acontecer. Nós queremos organizar tudo, mas o Senhor disse, nossa, deixa comigo. Olha para os lírios do campo, que não semeiam nem tecem. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. O problema é que nós primeiro queremos buscar as acrescentações. E não olhamos para a palavra de Deus. E olha, uma regra básica, irmãos, de nós vencermos essa luta interior. Essa luta que você não consegue vencer. E eu sei disso porque nós servimos os irmãos há algum tempo. São tantos e tantos e tantos irmãos que vêm conversar conosco, que dizem que tem coisas que eles não conseguem vencer. Mas você vai conseguir vencer quando você alimentar o seu homem interior. E como você alimenta o seu homem interior? Nossa, irmão, o primeiro aspecto, você precisa não confiar em você. Não confie em você, irmão. Sabe? Não confia em você. Tem algumas frases que às vezes os irmãos dizem que eu chego a tremer quando o irmão diz isso. Quando você vê um irmão fazendo alguma coisa, o outro irmão diz assim, eu nunca faria isso. Nossa, irmão, que perigo, cuidado. Você não conhece o pecado que habita em você. Você não conhece o seu eu interior. Você se desconhece. Porque se você se conhecesse, você se curvaria, pedia misericórdia do Senhor e falaria que o Senhor me livre e me ajude para que eu nunca faça uma coisa dessa. Então, o primeiro aspecto, não confie em você mesmo. Não confie. O segundo aspecto, irmão, nós temos algo que vai nos aprimorando na fé, que vai fazer com que nós alimentemos o nosso homem interior, para que nessa briga do pecado contra o Espírito sempre esteja em vantagem, que é o que está lá em Atos capítulo 4, capítulo 2, verso 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. Então, irmão, se há alguma coisa que você está fazendo que vai contra as Escrituras, por mais que a pessoa tenha seja um eloquente, seja um grande orador, que envolva você com seus pensamentos, seja um grande pensador ou um grande filósofo, irmão, foge dele, se vai contra a doutrina dos apóstolos. Todos os ensinamentos que Cristo Jesus nos ensinou. Segundo aspecto, na comunhão, irmão.
A comunhão, ela liberta. A comunhão, ela nos guarda. A comunhão é um lugar seguro. Na comunhão você aprende, você ensina. A comunhão é o lugar mais seguro que tem para sua família. Mas uma comunhão legítima, não um ajuntamento de pessoas. O problema é que nem todo lugar que se diz ter comunhão tem comunhão. Porque no lugar que Cristo não é o centro, que o Espírito Santo não é o governo, que a autoridade não é a palavra, e não inclui todos os irmãos, nesse lugar não existe comunhão. Existe um ajuntamento de pessoas, ou um clube. Mas onde Cristo é o centro, onde o governo é do Espírito Santo, onde a autoridade é da palavra, e onde os irmãos são todos inclusos, ali sim é um ambiente de comunhão. Amém? É um ambiente de guarda para as nossas famílias. Então eles perseveravam nisso, é por isso que quando você olha para a igreja de Atos, você vê que os irmãos tinham tudo em comum. É a vida da igreja na sua expressão mais ativa. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão. Terceiro ponto, perseveravam no partir do pão. Veja como é importante a reunião do partir do pão, irmão. Porque no partir do pão, a verdade de Cristo, ela é impressa nos nossos corações. Sabe, a reunião do partir do pão é a reunião que você vai evangelizar os crentes. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser lembrados que os nossos pecados são perdoados. Por isso que Paulo disse assim, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele vai decorrendo todo o texto, ele diz, vamos ler lá, irmãos. Eu vou ler só o 26. A reunião de partir do pão é uma reunião para cristãos. Amém? Todo mundo entende isso? Então, na reunião do partir do pão, nós precisamos fazer algumas coisas. E veja o que diz. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anuncieis o quê? Você está anunciando a morte do Senhor para quem? Dos irmãos. O irmão não sabe que o Senhor morreu, sabe, irmão. Mas nós precisamos ser lembrados dessas coisas. Que o Senhor foi moído pelos nossos pecados. Que o castigo que nos traz a paz, que esses pecados, que é o fruto do pecado que habita em nós, que nós estamos cometendo ainda, são perdoados por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos pregando as boas novas novamente para os irmãos, falando, irmão, o Senhor morreu por esses seus pecados. Você vai anunciar a morte novamente do Senhor até que ele venha. Isso precisa ser anunciado para nós, irmãos. Porque o diabo, ele trabalha na nossa consciência. E o irmão peca, e às vezes ele acha que por ele pecar, ele não está mais digno nem de orar. Vê que trabalhado o diabo. Mas é o contrário, irmão. Quando você peca, você precisa fazer o quê? Orar. Você precisa pedir perdão. E é tão difícil pedir perdão. Porque o diabo tem enganado os irmãos. E os irmãos não conseguem entrar nessa plenitude de Cristo. Por isso que todas as vezes que nós comemos esse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. E anunciamos a morte dele para os irmãos. Irmão, Rodrigo, o Senhor morreu pelos teus pecados. Pelos meus pecados. E o irmão vai se perguntar, mas pelos que eu cometi essa semana? Sim. Pelos que você cometeu essa semana. Por aqueles que eu ainda não consegui vencer? Sim. Por esses que você não conseguiu vencer ainda. Você precisa pedir perdão.
E o Senhor vai te encher de graça. Então o diabo trabalha, irmãos, nessa luta contra o pecado. E veja que interessante, no quarto ponto é nas orações. Como nós precisamos cobrir os irmãos de orações. Como nós precisamos estar orando uns pelos outros. Todos nós estamos nessa guerra interior. É uma guerra exterior e uma guerra interior. E nós precisamos realmente, irmãos, estar considerando como nós estamos vivendo diante dessa guerra. Será que nós estamos desconsiderando esse nosso inimigo? Certo irmão falava que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Como vencer a nossa carne? E esses 4 pilares precisam ter a preeminência na nossa vida, irmão. Você precisa entender que você precisa estar debaixo da doutrina dos apóstolos. Você precisa estar na comunhão dos irmãos. Mas veja, que seja uma comunhão verdadeira. E, nossa, irmão, está tão difícil achar um ambiente de comunhão. Uma comunhão de Cristo é o centro, irmão. Uma comunhão onde os desejos, os pensamentos, os sentimentos não estão sendo voltados para a satisfação da nossa carne. Uma reunião que não satisfaça você, mas que satisfaça o Senhor Jesus. E satisfazendo o Senhor Jesus, vai alimentar o teu homem interior. Então você sai daqui nutrido para passar mais uma semana ou mais alguns dias, até que venha mais uma reunião, para você se nutrir novamente, se alimentar de Cristo. Porque todos nós temos algo de Cristo para nos alimentarmos uns aos outros. Por isso que quando nós encontramos um ambiente religioso, você encontra geralmente uma pessoa só que tem a preeminência e os outros irmãos todos debaixo daquela liderança. Mas quando você encontra uma comunhão verdadeira do Senhor, você entende que cada um de nós tem algo de Cristo Jesus para estar apresentando uns aos outros. E quando nós apresentamos aquilo que nós temos de Cristo, nós trazemos crescimento para os nossos irmãos. E quando nós trazemos crescimento para os nossos irmãos, nós estamos crescendo também. Não queremos ser igual o mar morto, que entra a vida nele e morre nele. Mas nós queremos ser como o mar da Galileia, que entra a vida nele e ele sustenta toda aquela região ao redor dele, e quanto mais ele sustenta, mais vida entra nele. Então aquele irmão que não reparte o que ele tem de Cristo, ele vai se tornando um mar morto, irmão. Ele vai se fechando nele mesmo. E quando ele vai se fechando nele mesmo, ele vai começando a se inclinar para a carne. E quanto mais ele vai se inclinando para a carne, mais você começa a ver as obras da carne na vida daquele irmão. Porfias, invejas, contenda, ira, glutonaria. Tudo aquilo começa a apresentar na vida do irmão. Sabe por quê, irmão? Porque aquele irmão que não está na comunhão, ele não está bem. Nem pergunte. O irmão faz uns 3 meses que não vive. Será que o irmão não está bem? Nem pergunta isso, irmão. O irmão não está bem. Porque o irmão que não está inserido na comunhão, ele não está bem. Se ele entendeu verdadeiramente o que é a igreja, ele não está bem. Irmão, aquele irmão que é apenas um espectador, ele está bem? Não, ele não está bem, irmão. Ele precisa considerar a sua vida. Porque na igreja, na comunhão dos irmãos, nós não somos telespectadores. Ainda que às vezes nós podemos botar um lugar mais alto aqui, o irmão sobe lá, né? Bota aquelas cadeiras bem grandes para aqueles irmãos sentar. O irmão senta lá, olha para você e você, nossa, nós somos telespectadores e eles são os atores principais. Não, irmão. Na igreja há só um ator principal. Só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, irmãos, somos todos irmãos. Por isso que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 8, verso 23. Ao contrário, 23, verso 8. A ninguém chameis de mestre, um só é o vosso mestre. Vós sois todos irmãos. Nós somos todos irmãos, irmão. Não há um cargo maior na igreja do que você ser um irmão. Nós somos irmãos. Amém? Então, isso é o que nos guarda. Veja, em Efésios capítulo 3, verso 14, Paulo vai dizer assim:
Já estou encerrando, irmãos. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a sua riqueza, a sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Por que Paulo se pôs de joelho aqui? Para que os irmãos fossem fortalecidos com poder, mediante o homem interior. Amém? Paulo, ele orava com um intuito. Qual era o pensamento de Paulo? Cristo ser formado nos irmãos. Veja, verso 17. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando arregados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Como você vai compreender, irmão? Sozinho na sua casa? Não. Não vai compreender. Não vai, irmão. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e a profundidade e a altura, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Cristo. Como que isso vai acontecer com você? Ah, não, irmã, eu vou passar um tempo como Elias, eu vou lá para a caverna. Como a gente escuta isso, irmão? Eu estou no chamado de Elias, sabe? Estou retirado, vou ficar na caverna ali uns 3, 4 meses, até eu me ver, né? Vou orar. Ah, irmão, isso já passou. Isso não é a vida da igreja. A vida da igreja é uma vida de comunhão. A vida da igreja é a vida de problemas, sabe? Tenho problemas com o Rodrigo, mas o amor supera todos esses problemas. Amo ele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenho problema contigo, irmão. Isso é o amor que excede todo o nosso entendimento. Como é que você vai conseguir compreender isso sozinho, irmão? Não vai, irmão. Por isso, geralmente as pessoas, quando se isolam e vai ler a Bíblia, quando ele sai desse isolamento, ele já está com uma heresia dentro do coração dele. Porque você vai conhecer a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus com os irmãos. Você vai chegar nessa plenitude de Deus na comunhão dos irmãos. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em mim? Não. Opera em nós. É tudo para nós. Por isso que nós precisamos realmente nos encher do Espírito. Paulo, em Efésios capítulo 5, no verso 14, vamos ler lá também, irmãos, já que estamos em Efésios aqui, 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Nossa, ele está escrevendo para a igreja. E está dizendo que pode ser que tenha alguns irmãos que estão dormindo. É, realmente sim. Levanta-te dentre os mortos. Está lá com os mortos. E Cristo te iluminará. Isso aqui não é para pregar para ímpio, irmão. Isso aqui foi escrito para a igreja. Para a igreja que está em Éfeso. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 15. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Quais são os nécios? Aqueles que dão ocasião à carne. Quais são os sábios? Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensato, mas procureis compreender qual é a vontade de Deus. Você vai achar a vontade de Deus, segundo o capítulo 3, que nós lemos lá, na comunhão. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mais um segredo para você conseguir vencer a carne, o pecado que habita em você. Ser cheio
do Espírito Santo de Deus. E como é que nós vamos fazer isso? Verso 19. Falando entre vós, com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento. Entenda, irmão, que na nossa luta contra o pecado, nós precisamos resistir, firmes. E como nós vamos resistir? Dando esses aspectos como prioridade para as nossas vidas. A perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, diante do Senhor em oração, na comunhão dos irmãos, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, sabendo que é na mutualidade que nós vamos encontrar a verdade. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são os opostos entre si. Para quê, irmãos? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos que tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Realmente nós queremos ser guiados pelo Espírito, Senhor. Nós sabemos que o nosso querer está equivocado, Senhor. Os nossos olhares são a concupiscência dos olhos, Senhor. A soberba da vida, do nosso entendimento, Senhor. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nos ajuda, Senhor, que realmente o fruto do Espírito, Senhor, seja produzido em nós através do teu Espírito Santo. Que sejamos conhecidos como o irmão do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, da mansidão, da fidelidade, do domínio próprio, Senhor. Irmãos que carregam, Senhor, a cruz de Cristo, tendo em vista, Senhor, sempre o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a limpar os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos realmente escutar a tua voz, Senhor, e sermos iluminados, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo pensamento contrário, Senhor. Sabemos que há uma grande luta na nossa mente, Senhor, que o nosso querer está corrompido, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos ser fortalecidos, como Paulo orou, no nosso homem interior, através do teu Espírito Santo, Senhor. Para que possamos, Senhor, com a ajuda do teu Espírito, Senhor, vencer o pecado que habita em nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lidar com esse pecado, Senhor. Todos nós com as nossas inclinações, Senhor. Seja uma inclinação, Senhor, de roubo, Senhor. Seja ela qual for, Senhor, essa inclinação. Mas nos ajuda, Senhor. Não queremos ser idólatras, não queremos ser impuros, não queremos ser prostitutos, não queremos ser irmãos de divisões, de discórdias, facções. Não queremos ser invejosos, nem coisas semelhantes, Senhor, mas às vezes pegamos os nossos corpos, Senhor, fazendo essas coisas. E isso muitas vezes nos envergonha, Senhor. Limpa a nossa consciência, Senhor, para que realmente possa ter clareza na consciência daquilo que estamos cometendo contra ti, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda obra da carne, Senhor. Que o Senhor possa estar concedendo, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento da verdade para os irmãos, Senhor. Para que não sejamos mais como meninos agitados, levados a todo derredor, Senhor, por ventos de doutrina, Senhor. Que pela artimanha dos homens, Senhor, conduzem ao erro, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a não cair mais nessas doutrinas de demônios, Senhor, por essas artimanhas dos homens, mas que possamos pregar o teu evangelho da maneira mais pura que conseguimos, Senhor, porque sabemos que precisamos ser limpos pela tua palavra, Senhor. Que muito daquilo que imaginamos ser verdade, às vezes precisamos ser vencidos por ti ainda, Senhor. Nós sabemos que o Senhor irá vencer toda a carne, todo o pecado que habita em nós. Porque o Senhor mesmo disse, Senhor, que o Senhor completaria a obra que o Senhor começou em cada um de nós. E nós te agradecemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Pai que ama, um Pai amoroso, como diz em Hebreus capítulo 12, e o Senhor corrige todo aquele que o Senhor tem por filho. E nós sabemos que essa correção é para o nosso crescimento, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, completa a obra que o Senhor mesmo começou na vida de cada irmão, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá intimidade com o teu Espírito Santo, para que possamos perceber quando o Senhor fala conosco, aonde devemos ir, aonde não devemos ir, o que devemos olhar, o que não devemos olhar, como devemos proceder, Senhor, em cada situação, para que não caiamos, Senhor, nas astutas ciladas do maligno, Senhor, que incita a nossa carne dentro de nós para pecarmos contra ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus, Senhor. Cada dificuldade, Senhor. Cada pecado que não conseguimos vencer, Senhor. Nós queremos entregar na tua presença, para que o Senhor vença por nós, através da tua palavra, Senhor. Para que o Senhor possa estar mais uma noite lavando os nossos pés das impurezas do mundo, Senhor. Nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso te pedimos, continua essa obra que o Senhor começou na vida de cada irmão, de cada irmã. Ó, Senhor, ajuda cada irmão que não consegue entender a tua palavra. Ó, Senhor, dá sabedoria, Senhor, para entender, Senhor, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não são contra pessoas, Senhor, mas são contra principados, contra potestades, contra governadores do mal, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor já nos deu a espada do Espírito, Senhor, que é a tua palavra, Senhor, que é poderosa para desfazer todas as ciladas do maligno, Senhor. Poderosa, Senhor, para quebrar e esmiuçar, Senhor, a pedra do nosso coração, Senhor, porque a tua palavra diz que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a quebranta o nosso coração, como o Senhor a quebrantou o coração do rei Davi no Salmo 51, Senhor. Nos ajuda a compreender, Senhor, que devemos seguir a tua obra, Senhor. Seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Que devemos realmente nos inclinar às coisas do Espírito e não à carne, Senhor. Para que possamos crescer na graça e no conhecimento com todos os irmãos. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor.